Quando a gente vai falar em medicina e enfermagem hiperbárica, né, essa especialidade, aí, vamos dizer assim, a gente tem uma mudança nos últimos anos. Então, vamos pensar que lá para 1940, 1950, quando a gente falava de hiperbárica, de medicina hiperbárica, era o médico, né, o estudo, o enfermeiro, enfim, que era responsável por todas as patologias provenientes de acidente de mergulho ou algum ambiente com algum trabalho em ambiente disbárico, né? Ou então alguma complicação do tipo World Trade Center ou a Boate Kiss, né? Todas essas questões que tivessem inalação de monóxido de carbono, nessas situações a gente considerava e indicava para o médico hiperbárico. Ao passar dos anos, a medicina hiperbárica ela foi mais focada também e encaminhada específica para a questão de tratamento de algumas patologias, principalmente infecciosas, sejam ela aguda, crônica ou refratária. E hoje em dia a gente tem toda essa questão, indicação tanto da parte de qualidade de vida, quanto essa questão da longevidade, essa questão do pré e pós-operatório. E então, né, a passar dos anos que eu quero trazer é essa questão. Bom, até meio lógico, né? Quanto maior a concentração de oxigênio oferecida aos tecidos, isso vai ter um maior aporte de oxigênio para todos os tecidos, seja o tecido inflamado ou tecido sadio, e foi oferecendo esse oxigênio gradual, contínuo e frequente para os tecidos normais que a gente conseguiu ver os objetivos secundários, que daí a gente está falando bastante da medicina hiperbárica para qualidade de vida e longevidade. Isso tudo, de forma bem global, vai reduzir o processo inflamatório do tecido. Um aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, né, da ordem de 20 a 30 vezes o volume, né, comparado a pacientes que estão respirando o ar normal. Então, aquela diferença de 21% de oxigênio no ar ambiente e 100% no ar pela câmara. Até meio um pouquinho pleonasmo, né? Um pneumologista falar de oxigênio, mas enfim, acho que a ideia aqui além da função principal que o oxigênio serve como combustível para todas as células, o oxigênio tem outras funções. Então, ele potencializa, ele ajuda esse combate com infecções bacterianas, por fungos e virais também, normaliza a cicatrização de feridas crônicas ou agudas, neutraliza substâncias tóxicas e também toxinas, e também potencializa a ação de alguns antibióticos. Isso aqui é um esquema que eu achei super interessante para tentar trazer para vocês e mostrar um pouquinho de fisiologia da parte respiratória, da parte pulmonar. Então, aqui é um indivíduo sadio, né, respirando pelo ar atmosférico ali O2, nitrogênio, CO2, né? Ele vai inalar cerca, mais ou menos, assim, de forma, né, gradual, em torno de 159, 160 até 180 milímetros de mercúrio de oxigênio, tá? Só que, infelizmente, desses 159, quase 59 milímetros já é desperdiçado, então não chega, né, até as vias aéreas inferiores, né? Então, dos 159, só 100 vão chegar no alvéolo para fazer toda a questão da troca de O2 com CO2. Desses 100, apenas 60 conseguem finalizar todo esse processo aí da troca do O2. Com isso, o oxigênio dentro da corrente sanguínea, né, então dentro do capilar, ele vai se fixar a molécula de hemoglobina, né, e essa molécula de hemoglobina tem, né, a ligação da hemácia com O2, tem a capacidade, né, então, de fornecer para a mitocôndria, que é essa organela celular, que provavelmente a gente lembra do colégio, né, a mitocôndria, que tem o principal objetivo de fornecer energia para o corpo, que era assunto aí da prova de ciências de todo mundo. Então, essa porcentagem aí cada vez vai mais reduzindo ao longo de todo esse processo. Então, daqueles 159, né, milímetros de mercúrio que a gente inala, 50 chega no capilar, e desses 50, só 5 a 10. Então, é quase um décimo aí de todo esse processo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A mitocôndria é a principal organela que fornece simplesmente o ATP. O ATP é a fonte de energia que a gente precisa para né, o nosso dia a dia. Então, quanto maior o fornecimento de ATP, maior, né, o paciente vai ter uma melhora da fadiga, uma melhora da disposição, uma melhora da qualidade de vida de maneira geral. Então, como eu falei, dos 159, só 5 a 10 milímetros de mercúrio vai chegar dentro da mitocôndria para essa organela, então, produzir ATP. Isso é a fisiologia de um paciente respirando ar atmosférico. Aqui, já é um outro paciente respirando, então, apenas o O2, né, na câmera. Consequentemente, todo esse processo, como ele está dentro da câmera, já vai direto para o alvéolo, né, direto para fazer essa troca aí do alvéolo.
E de acordo com o aumento da pressão das ATAs, né, aumentando de 2 a 3 vezes a pressão atmosférica, vai ter um suporte, vai ter uma oferta muito maior de oxigênio para esse paciente. Consequentemente, vai ter uma disponibilidade muito maior dessa hemácia, né, ligado então ao O2 pela hemoglobina, fornecendo uma quantidade muito maior de oxigênio para a mitocôndria, e, consequentemente, eu tenho uma produção exacerbada de ATP. Consequentemente, eu tenho melhora do processo inflamatório, melhora do padrão da energia, melhora do padrão da fadiga. Então, eu só trouxe essa ilustração para comparar de forma fisiológica, né, o que é o paciente inalando O2 no ar ambiente e o O2 na câmara hiperbárica. Aqui eu coloquei um slide que eu acho bem bacana para a gente falar, em relação aos benefícios do O2, né? Os benefícios da câmara hiperbárica em relação a alguns efeitos, tanto vasculares quanto metabólicos, efeitos teciduais e efeitos antimicrobianos. E o próprio consenso, né? Esse consenso que eu coloquei aqui a literatura embaixo, mostra a diferença em relação ao resultado desses efeitos versus ao número de sessão que a gente pode ofertar para o nosso paciente. Então, a gente pode ter resultados curto prazo, médio prazo e longo prazo, de acordo com o número de sessão. Eu vou focar aqui no curto prazo, que provavelmente seja a indicação mais habitual, mais frequente que vocês vão se deparar. Tá? Então, efeitos vasculares a curto prazo. Uma vasoconstrição, reduz o edema, né? A gente sabe que no pós-operatório vai ter um edema bem exacerbado. Efeitos metabólicos, minimiza o efeito de radicais livres de O2, melhora a questão de mediadores pró-inflamatórios, óxido nítrico, pH, minimiza os efeitos deletérios de isquemia e reperfusão. Efeito tecidual, principalmente essa redução do edema, e o efeito antimicrobiano sinergizam com o antibiótico, então potencializando a ação desse possível antibiótico. Aqui vai ficar uma coisa assim bem Arthur mesmo, bem individual, até porque a gente tem pouco estudo que fala sobre isso. Eu sei que tem um cirurgião plástico, o Rojas, né, da Colômbia, provavelmente vocês conheçam. Ele tem um protocolo que, pelo que eu sei, é de 2 sessões antes da cirurgia e 5 sessões pós-cirurgia, dando um total de cerca de 7 sessões, se a paciente tiver uma assiduidade aí, uma regularidade. Por isso que eu discordo um pouco dele, né, não querendo ser antiético, mas discordo um pouco dele, falando clinicamente, porque a gente vê que esses resultados, esses efeitos vasculares, metabólicos, teciduais e efeito antimicrobiano, ele vai ter uma melhor resposta a partir de 10 sessões. Então, se a gente, né, o protocolo que eu quero instituir ali na clínica com a Nani, que a gente, né, que ela vai abrir, que eu vou entrar ali junto, é pelo menos 10 sessões. Claro que a gente sabe que tem muita paciente que mora longe, que não tem essa disponibilidade, né? Que o mais importante é a gente passar a segurança para o paciente e mostrar o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, se a gente conseguir fazer toda uma suplementação, todo um cuidado pré-operatório e também explicar a necessidade dessas sessões antes e depois, isso aí também vai ter muita vantagem. Então, no protocolo que eu acho super interessante que eu estou montando, a gente hoje o que eu indico são 3 sessões antes e 7 sessões depois. Então, para a gente pensar de forma fisiológica, né, quais são os 4 pilares de indicação para oxigênio hiperbárica? Né, a própria questão inflamatória, então o oxigênio, né, a câmara, ela vai modular toda essa cascata inflamatória, reduzindo esse processo inflamatório de maneira bem significativa. O caráter infeccioso, então esse sinergismo, né, potencializando a questão de combater bactéria, fungo e tudo mais, e também potencializando a ação de antibiótico, caráter hipóxico e isquêmico, né, que vai então suprir e delimitar todo esse padrão, porque a gente vai estar ofertando mais oxigênio e, consequentemente, vai diminuir mais hipóxia. E o caráter físico, desculpa, que vai reduzir toda essa alteração física que principalmente a Nani vê na prática. Bom, vamos lá. Em relação às indicações, eu trouxe slides, eu acho que é um slide que vocês podem até tirar foto, printar e tudo mais. São indicações referentes ao Conselho Federal de Medicina, então aquela coisa bem relacionada bem à parte de conselho ético e tudo mais. A gente tem as indicações emergenciais, de urgência, indicações eletivas e algumas situações especiais. Tem várias indicações, eu não vou listar aí, né, cada uma. De acordo com o caráter emergencial ou não, a gente vai ter um número de sessão previamente induzida, previamente orientada, né, mas claro que vai ser
a indicação vai ser sempre médica e vai ser sempre de forma bem individual. Que a gente pensa em câmara hiperbárica muito para a parte externa, né? Então, vamos lá, uma infecção, uma decência, uma isquemia, algo nesse sentido. Mas a câmara hiperbárica para indicação cirúrgica, ela também tem muita indicação para intraabdominal. Então, vocês podem ver ali pancreatite, doenças de Crohn, né, a própria retocolite, porque como são doenças inflamatórias e a gente vai estar ofertando oxigênio, vai estar melhorando esse caráter inflamatório, isso vai ter bastante benefício também. Então, só para ilustrar tanto a parte externa, né, que a gente sabe previamente, mas a parte de inflamações intraabdominais. Cirurgias vasculares, provavelmente são as maiores indicações que a gente vê na prática. Então, pé diabético, úlcera, gangrena, isquemias, complicações, enfim. Parte ortopédica, né, é uma área também que vem crescendo né, com uma ampla consideração aí nos últimos anos, alguns tipos de trauma, né, trauma de face está sendo indicado, trauma de superfícies maiores e tudo mais, alguns padrões de isquemia, aqui a gente também tem a indicação da osteomielite, né, que é inflamação e infecção do osso, com associação de antibióticos endovenosos, associado à câmara hiperbárica, foi visto melhores resultados para esse paciente e principalmente o intervalo menor da antibiótico terapia. A gente sabe que osteomielites são, a depender do sítio, são quase 4, 6 a 8 semanas de tratamento antibiótico, né, antibiótico terapia, então é um paciente que pode reduzir o tempo do antibiótico com a câmara hiperbárica associada. Infectologia, né, de maneira bem global. Bom, e cirurgia plástica, que talvez seja o melhor momento, assim, o ponto-chave aqui da aula. Então, isquemia aguda, síndrome de Fournier, decência, queimaduras, principalmente a partir do segundo grau, risco de decência de ferida operatória, sinais de isquemia, sinais de infecção, reimplante, qualquer tipo de lesão crônica ou refratária. Bom, isso é o que a gente vê, assim, de maneira usual, tá? Vamos dizer assim. Até eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi essa semana. É uma paciente que eu acompanho pelo pós-Covid, que eu faço toda essa parte de medicina integrativa, que fez uma redução de mama e está com um pontinho aberto, né, drenando há cerca de 2 semanas, está com um sinal flogístico. Eu entrei em contato com a cirurgia plástica dela, falei da câmara hiperbárica, falei que eu sou da sociedade, falei que eu trabalho, e ela me relatou, me referiu, assim, me respondeu e falou assim, não, olha, Arthur, eu agradeço, acho que se você quiser pode fazer, mas ela não tem indicação. Daí eu fiquei pensando, por que não tem, né? Mas, enfim, não entrar em mérito, assim, não quis ser antiético nesse quesito. O que eu quero dizer, assim, aqui, é que a câmara hiperbárica hoje, ela tem que entrar não apenas na complicação. A gente já vê benefício da câmara hiperbárica na paciente saudável, né? Como eu falei no começo da aula, a gente vai ofertar o 2 tanto para o tecido inflamado, infeccionado, quanto para o tecido sadio. Então, se eu estou oferecendo oxigênio para um tecido sadio que vai sofrer um trauma pela cirurgia, por que a gente não ofertar antes? Né? Por que esperar uma complicação para daí sim a gente pensar na câmara hiperbárica? Né, eu moro em São Paulo, não sei onde a grande maioria de vocês moram, mas aqui em São Paulo a gente já tem uma dificuldade, né, de indicar câmera, de indicar sessões, porque são centros menores, não tem tanta disponibilidade de vaga, de horário. Imagina em cidades menores. Então, assim, para que esperar só uma complicação, uma isquemia, enfim, alguma infecção importante para indicar? Quando a gente está se tratando, né, num pré-operatório, está avaliando o paciente com alto risco de complicação, ou seja, o paciente tabagista ativo, um paciente diabético ou com qualquer outra doença inflamatória, uma doença autoimune sem controle, um paciente hipertenso, um paciente sedentário, de maneira geral, um paciente inflamado, com inflamação crônica, esse paciente ele tem um alto risco de complicar. Bom, isso aí não precisa ser médico para a gente saber, né? Então, por que não acender a lanterna para esse paciente? Opa, ele já fez uma cirurgia prévia, ele não complicou, ele tem uma alimentação mais ou menos, mas putz, a paciente fuma, a paciente é hipertensa, por que no pré-operatório que eu vou indicar
né, tentar indicar de uma maneira mais saudável, orientar essa paciente em alguns riscos, por que que eu já não posso indicar câmera hiperbárica para essa paciente, né? A gente viu ali que aqueles resultados de pelo menos 10 sessões estão fazendo 72 horas, 3 sessões antes da cirurgia, a gente já vai estar ativando toda uma cascata anti-inflamatória. Então, por que que a gente não pensa nisso? Tá? Então, essa frase no final foi realmente para pensar nisso aí. E, bom, esse slide eu acho que é o mais importante para vocês, né? Quais são os benefícios da câmara hiperbárica na cirurgia plástica? Primeiro, ela acelera a cura e a recuperação da cirurgia plástica e cirurgia reconstrutiva. Ela reduz hematoma, inchaço e inflamação pós-cirúrgica. Foi demonstrado que as cicatrizes melhoram devido à produção de colágeno. Menor necessidade de analgésico pós-procedimento. Então, isso é muito importante, né? Uma paciente que ela já procura o cirurgião para melhorar a qualidade de vida, melhorar a parte estética. Ela faz um procedimento, ela fica ansiosa, ela tem dor, ela gera todo esse medo. Será que o procedimento funcionou? Será que vai ser do jeito que ela quer? Tem toda essa questão, né? Diferentemente de uma paciente me procurar por uma tosse e ela melhorar em 1, 2 semanas, ou melhorar em 3 semanas. Ela, lógico, né? Até meio óbvio ela querer melhorar o mais rápido possível. Mas a paciente no pós-plástica, ela quer ter essa melhora meio rápida, muito imediatista, né? Então, assim, a gente melhorando e reduzindo a necessidade de analgésico, né, já entra na cabeça dessa paciente que esse procedimento ele foi bem sucedido, né? Por mais que isso não tenha tanta consideração. Mas, assim, reduzir toda essa questão, eu acho que é muito importante. Sem contar as pacientes que são um pouco mais velhas, que já têm outras comorbidades em associação. Então, a gente vai reduzir mais ainda toda essa questão. Às vezes são analgésicos que podem até diminuir o ritmo intestinal, né? Como a Cíntia falou ali, de 10 pacientes, 20 podem ter uma redução aí do trânsito intestinal, né? Está evoluindo com constipação, distensão abdominal, aumentando a dor. Então, esses analgésicos também têm esse caráter. Então, se a gente reduzir a ação e reduzir a indicação, isso também vai ser um ganho importante para todo mundo. No geral, como eu disse, menos dor, menos cicatrizes e uma recuperação mais rápida. Lembrar que a terapia, que a câmara hiperbárica é uma terapia individualizada, né? Então, cada paciente vai ter uma indicação, vai ter um número de sessões, vai ser avaliado o risco, vai ser avaliado qual é a indicação dele, e uma terapia complementar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o paciente ser obeso, tabagista, inflamado, não vai fazer um pós-operatório legal, ou às vezes nem é uma indicação operatória, mas qualquer outra indicação, e achar que a câmara hiperbárica de forma isolada vai resolver, né? Isso é sempre complementar. Tudo é complementar, assim, aqui a ideia da câmara hiperbárica é juntar força para o trabalho que é feito previamente, né? Então, como a Cíntia falou, se a paciente não apresenta os fatores ali daquela questão do protocolo 4, inapto, o que ela faz? Ela orienta e manda retornar em 1 ano para ver se a paciente tem condições. A mesma coisa aqui, não adianta a gente achar que a câmara hiperbárica isolada vai resolver. Eu vejo muita gente na prática, quando eu falo, quando eu posto, quando eu dou aula, falo, então eu vou lá porque eu quero que o meu cabelo não fique mais branco, eu vou fazer uma sessão. Então, assim, entender isso, né? Mostrar para o paciente. Na minha consulta, eu desenho telômero, eu quero que a paciente entenda, eu falo que no trabalho lá que foi visto isso, eram 5 sessões por semana, por 3 meses, para ver um benefício. Então, imagina o benefício de 1, 2 sessões isoladas, tá? Avaliar o benefício integral. Então, isso é importante porque, às vezes, o paciente é indicado para uma infecção, para algo nesse sentido, um pós-operatório, e a gente vê outros benefícios, vê outros objetivos secundários. Explicar aquela questão dos resultados curto, médio e longo prazo. Orientar o paciente sobre a ação, explicar também os riscos, explicar os efeitos colaterais, sempre, como a Nani falou inicialmente, sempre andar em conjunto, andar de mão dada com o médico da paciente, né? Então eu vejo muito paciente tem essa questão de é importante conversar com o plástico, é importante conversar com o nutrólogo, né? Até porque assim o benefício é da paciente. Então, se eu juntar a minha força, o meu conhecimento com a força do cirurgião e tudo mais, a gente vai ter um melhor resultado, tá? Fatores que podem potencializar a ação da hiperbárica. Uma dieta bem
bem, né, regular, bem explicada, uma dieta acompanhada por uma nutricionista, uma nutróloga, uma suplementação individual, não achar que o ômega 3 vai ser bom para todo mundo, não achar que a vitamina D vai ser bom para todo mundo, né, o manejo, o tratamento e avaliação do sono. Se a gente for parar para pensar, a gente dorme, né, em teoria, a gente dorme um terço do nosso dia, né, deveríamos dormir 8 horas por dia, então a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Por que não tratar o sono? Né? O sono é o pilar da medicina integrativa, a gente tem que tratar o sono. Durante o sono é liberado vários hormônios. Um dos principais hormônios é o GH, que é um hormônio catabólico. A gente tem um cortisol, dormir mal, o cortisol vai lá embaixo, o paciente pode ficar muito fadigado. A própria leptina, né, que é o hormônio da saciedade. Então, não adianta eu querer fazer uma cirurgia bariátrica, não, né, uma cirurgia plástica. Hoje a gente está naquela moda do Ozempic, do Saxenda, se a gente não trata o sono, né? Então a gente sabe que o paciente vai ficar cada vez menos saciado e vai aumentar mais ainda esse risco de obesidade. Atividade física, o que treinar antes, o que treinar depois, o que treinar, né? Questão é aeróbico, é anaeróbico, né? Isso é super importante. Qual que é a atividade física que mais perde peso? Qual que é a atividade física que melhor dá essa questão do status performance? É um paciente atleta, é um paciente gordinho que vai fazer a cirurgia, a gente tem que fortalecer e potencializar muito a ação de quadríceps da coxa, que é o maior grupo muscular, ele vai ajudar, né, cada vez mais ele vai perder peso. Então, todos esses fatores é super importante. Aqui são alguns consensos e algumas diretrizes, principalmente essa aqui à direita tem a brasileira, tem a da Agência Nacional, mas principalmente a europeia. E é isso. Então, assim, a frase que eu coloquei aqui foi uma frase que eu escrevi, realmente é isso. A câmara hiperbárica é o resultado de alta performance de qualquer pós-operatório. Então, o que que eu quero dizer? O pós-operatório ele vai acontecer, tanto pré quanto pós, mas ele pode ser cada vez melhor. A gente vê hoje na prática paciente que precisa, às vezes, pegar férias do trabalho para fazer a cirurgia. A ideia aqui é a paciente tentar, às vezes, fazer a cirurgia num feriado. Então, a gente potencializa a suplementação, potencializa o cuidado, potencializa a câmera antes da cirurgia, ela vai chegar no melhor status para a cirurgia e, consequentemente, vai ter o melhor resultado. Tá? Isso reduz tempo, reduz inflamação, infecção. Eu sempre brinco que tempo é ferida, né? Então, quanto mais a gente reduzir isso, mais vocês vão conseguir operar, mais eu vou conseguir trabalhar, mais a câmera vai trabalhar. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto que a gente tem que andar de mão dada aí, porque tem bastante coisa para estudar e caminhar. É isso, gente. Obrigado.